Então a gente percebe aqui no caminho dessa conversa que já está implícito que nós não deveríamos aceitar a ideologia de gênero, não deveríamos ser a favor dela. Poderíamos dizer também, então, que a ideologia de gênero é pecado? E se sim, por quê? Quais os principais argumentos contra a ideologia de gênero? Sim. Eu diria que não existe nenhuma possibilidade de harmonização entre cristianismo e ideologia de gênero. Não existe nenhuma Uhum, possibilidade de harmonização. Porque uhum, nós estamos falando de visões de mundo ou de perspectivas que partem de convicções fundamentais completamente distintas e diferentes. Então, a uhum, gente percebe, por exemplo, que enquanto o cristianismo ele concebe a realidade como uma realidade normativa, enquanto ele concebe a realidade como uma realidade que tem significado prévio, porque ele afirma a doutrina da criação, a ideologia de gênero depende de uma mentalidade mais materialista e impessoal de origem da realidade. O uhum, cristianismo diz: o seu corpo foi criado por alguém, uma pessoa que tinha um propósito quando criou o seu corpo. Então, a doutrina da uhum, criação está regendo a visão que um cristão tem sobre o corpo e o lugar que o corpo exerce na determinação da nossa identidade. A uhum. ideologia de gênero parte do princípio de que o corpo não tem um significado prévio e, portanto, ele não pode ser elemento de determinação na sua identidade de gênero. Então, nós estamos Aqui falando a gente de. poderia, perdão por cortar aqui você, Felipe, Fica à mas aqui a vontade. gente poderia falando dessa parte da criação, partir da ideia de que se eles entendem que nós não somos criados por um criador, então não há mais uma determinação de propósito ou de limites para nós, mas nós somos capazes de definir um propósito e quais são aqueles nossos limites. Seria basicamente isso? Agora nós Perfeito, somos os nossos próprios senhores? perfeito, porque propósito pressupõe pessoalidade. Quem estabelece propósito é uma pessoa. Então, no cristianismo, você tem Deus que antecede o nosso corpo e, portanto, estabelece o propósito dele quando o cria. No caso da ideologia de gênero, embora isso não esteja sendo dito claramente, o pressuposto é o de que não existe nenhum Deus, portanto, não existe nenhuma pessoa que antecede o nosso corpo. O nosso corpo ele está aí. E quem é a pessoa que vai determinar o seu sentido e o seu significado? Ora, sou eu, certo? Eu é que vou atribuir sentido e significado ao meu corpo. Então, a visão de origem do cristianismo e de uma ideologia como a ideologia de gênero são como água e óleo, elas não podem se misturar. É curioso que não é só na visão de origem, né? A gente percebe, por exemplo, que a visão de queda das duas perspectivas também é muito diferente. Então, no caso do cristianismo, a gente concebe, né, uma queda histórica em pecado, uma rebeldia do homem contra Deus, que afeta significativamente o homem em sua integralidade, tanto no seu corpo quanto no nível dos seus desejos. Então veja só, o cristianismo, ele parte do princípio de que existem desejos ruins e que, portanto, esses desejos ruins não podem ser satisfeitos. O cristianismo parte desse princípio de que satisfazer todos os seus desejos não é bom em virtude do seu estado de queda em pecado. Isso está presente no cristianismo. No Sim. caso da ideologia de gênero, os desejos são sempre bons. Se existe É alguém aquela que é coisa, né? ruim, é a Siga o seu coração. sociedade fora de você que não quer permitir que você viva os seus desejos. Então, enquanto o cristianismo diz Aham. você é um ser decaído, a ideologia de gênero diz a sociedade é que não entende você. Ela é que é o Aham. problema. Mas os seus Sim. desejos precisam, de alguma maneira, ser vivenciados. Então, a ideia de É. queda também é completamente diferente. E eu diria que a ideia Sim, de redenção também. Porque o que o sim, cristianismo sim. diz a respeito disso é que quando nós nos encontramos com Jesus Cristo,
então nós temos a possibilidade de encontrar a nossa restauração, Uhum. que começa nesta realidade e termina plenamente na realidade vindoura. Então, veja só, à luz de uma perspectiva cristã, a redenção é encontrada por meio de um ato de humilhação. Então, eu Uhum. reconheço os meus pecados, eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus, encontro Uhum. a salvação no Cristo morto e ressurreto, e por meio da habitação do Espírito Santo, sou habilitado por Deus a ter novos desejos, a lutar contra os meus desejos pecaminosos. E embora isso seja apenas parcialmente vivenciado nesta vida, não é? Nós vamos Uhum. lidar com desejos pecaminosos ao longo de toda a existência nesse mundo, a promessa de uma restauração completa no futuro. Então, Sim. no caso do cristianismo, redenção pressupõe humilhação. No Uhum. caso da ideologia de gênero, como é que alguém se redime? Ele se redime quando ele se impõe É diante da verdade. sociedade e faz com que as pessoas, por bem ou por mal, o reconheçam como ele deseja ser reconhecido. Então, a Uhum. postura ou a perspectiva de redenção da ideologia de gênero também é absolutamente contrária à perspectiva de redenção que existe no cristianismo. Então, eu acredito que é possível que alguém seja um cristão e lute ao longo da sua vida com disforia de gênero. Isso é Uhum. possível que isso Uhum. exista. Mas eu creio que Sim. qualquer pessoa que deseje reconciliar ou conciliar, não porque eles nunca estiveram conciliados, mas Aham, aham. conciliar cristianismo e ideologia de gênero, está tentando conciliar duas coisas que não são conciliáveis, são como água e óleo, são duas visões de mundo absolutamente distintas.